Olá e bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente mergulha de cabeça num tema que está, olha, neste exato momento, redesenhando o mapa dos negócios no Brasil, a grande reforma tributária. Exato. E para nos guiar, a gente tem aqui um artigo super oportuno, de 28 de janeiro de 2026, do especialista Carlos Rocha. Ele foca a análise em um setor que, assim, todo mundo conhece, o de bebidas. Pois é. E não é um tema qualquer, né? A Emenda Constitucional 132 de 2023 é a maior virada fiscal do país em pelo menos 40 anos. 40 anos. A promessa é de simplificação, mas o caminho para chegar lá, esse período de transição que vai de 2026 até 2032, é um verdadeiro labirinto estratégico. E o artigo do Rocha é um mapa excelente para a gente entender isso. Gostei da ideia do mapa. E o autor nos dá uma bússola, dividindo o setor em dois. De um lado, o que ele chama de bebidas frias. Isso, refrigerantes, cervejas, energéticos. Do outro, as bebidas alcoólicas, destilados, vinhos, cachaça. A jornada de cada um é completamente diferente. E a nossa missão aqui é explorar essas rotas, né? Entender os impactos, os riscos e as oportunidades também. Vamos a isso. E o primeiro grupo, o das bebidas frias, já começa com uma mudança, assim, tectônica. Certo, vamos por aí então. O artigo explica que hoje a tributação de refrigerantes, de cervejas, ela é concentrada ou bifásica. O que isso quer dizer na prática? Significa que a conta do imposto chega cedo e para uma pessoa só, basicamente. Pensa na cadeia. A indústria produz, o distribuidor leva e o bar vende. Ok. No modelo atual, especialmente com o famoso ICMS por substituição tributária, o ICMS-ST, a indústria, lá no começo, paga o imposto dela e já adianta o imposto que seria do distribuidor e do bar. Espera aí. Então a fábrica de cerveja está pagando o imposto sobre a venda que o bar da esquina só vai fazer daqui a semanas. Exato. Ela está basicamente financiando o imposto para o resto da cadeia. Essa é a palavra, financiando. Para o governo é ótimo. Ele fiscaliza um ponto só, a grande indústria, e arrecada tudo de uma vez. Mas para o produtor, o impacto no fluxo de caixa é brutal. Imagina, ele precisa ter capital de giro não só para a operação dele, mas para adiantar o tributo de todo mundo. E é aqui que a reforma chega com os dois pés na porta. O artigo diz que o ICMS-ST para bebidas vai ser extinto. Qual é o efeito dominó disso? Olha, é um efeito gigantesco. Para a indústria, como você pode imaginar, é um alívio de caixa imediato. Aquele dinheiro que ficava empatado pagando imposto futuro, agora fica disponível. Claro. Mas sempre tem o mais. A responsabilidade que antes era da indústria, agora escorre pela cadeia e para em cima do balcão do varejista. Então, o dono do pequeno mercado, da padaria, do bar, a vida dele acabou de ficar mais complicada. Muito mais complicada. Antes, ele comprava a cerveja e o preço já tinha o imposto embutido, resolvido lá atrás, né? Ele só se preocupava em vender. Uhum. Agora ele vai ter que calcular e recolher os novos tributos, o IBS, que é o estadual e municipal, e a CBS, federal, sobre cada venda que ele fizer. Nossa Senhora. Isso exige um sistema de gestão, um software, conhecimento. É uma mudança operacional que pode ser um pesadelo para o pequeno e médio varejo. Imagino o risco de erros, de multas. É uma transferência de complexidade, né? E além dessa mudança toda na cobrança, o artigo joga outra carta na mesa, o tal do imposto seletivo. O nome já soa como algo bem direcionado, quase um imposto do pecado, não? A lógica é exatamente essa. É um instrumento que o governo ganha para desestimular o consumo de produtos considerados prejudiciais à saúde. E o texto é claro, bebidas açucaradas e energéticos estão na mira. Na prática, é mais uma camada de imposto. Mas a intenção aqui é mesmo fazer as pessoas consumirem menos refrigerante por uma questão de saúde pública ou é só um jeito de arrecadar mais usando uma desculpa nobre? É a pergunta de $1 milhão. Oficialmente, o discurso é sobre saúde pública, claro. É uma tendência global taxar açúcar, sódio. Certo. E, de fato, se o preço na prateleira subir, sei lá, 15%, 20%, o consumo tende a cair. Mas, claro, para o governo
É também uma nova e importante fonte de receita. A verdade, assim, provavelmente está no meio do caminho. Entendi. E o outro lado da prateleira? Aquele whisky, a cachaça artesanal, o vinho. Como a reforma mexe com eles? Então, a lógica deles já era outra, o chamado regime geral. E para eles a reforma traz duas mudanças que são, assim, igualmente transformadoras. A primeira é o fim do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, Sim. que era um tributo federal bem relevante. Ele vai ser, em essência, absorvido pela nova CBS. E a segunda mudança? A segunda é o fim do ICMS e, com ele, o fim da famosa guerra fiscal entre os estados. Esse é um ponto, olha, crucial do artigo. Eu ouço esse termo guerra fiscal há anos, mas o que ele significava na prática para o setor de bebidas? Significava um leilão. Imagina um grande produtor de destilados querendo abrir uma fábrica. O estado A oferecia uma alíquota de ICMS de 5% por 10 anos. Uhum. Aí o estado B, para não perder o investimento, cobria a oferta e dava isenção por 15 anos. Era uma competição, assim, predatória, que distorcia o mercado. A decisão de onde instalar uma fábrica era mais tributária do que qualquer outra coisa. Exatamente. Mais do que logística ou estratégica. Com o IBS, o novo imposto, a alíquota vai ser a mesma em todo o país. Acabou o leilão. Ok, o fim da guerra fiscal parece bom. Mas e o estado menor, que talvez só tivesse os incentivos como ferramenta para atrair indústria? Ele não sai perdendo? Essa é a grande crítica que muitos fazem. A reforma tira essa autonomia dos estados. O argumento do governo central é que essa guerra, no fim, era ruim para o país como um todo, gerando perda de arrecadação e insegurança jurídica. Faz sentido. A ideia é que a competição agora seja por infraestrutura, mão de obra e não por quem dá mais desconto no imposto. Mas, sim, para alguns governadores é a perda de uma ferramenta importante. Imagino. Mas esse grupo das bebidas alcoólicas também não escapa do imposto seletivo, certo? De forma alguma. E aqui a regra é diferente. E segundo o artigo, bem fascinante, o imposto vai incidir sobre todas as bebidas alcoólicas. Mas o critério para a alíquota não é o preço, é o teor alcoólico. Isso é interessante. Então, peraí, se eu entendi bem, uma cachaça com 40% de álcool vai pagar proporcionalmente um imposto seletivo muito maior do que um vinho com 12% de álcool? Exatamente. A pancada do imposto é na potência do produto. Quanto maior o teor alcoólico, maior a alíquota. Nossa! Isso vira o jogo estratégico de cabeça para baixo. Uma destilaria que produz um gin de alta graduação pode se ver, de repente, menos competitiva em preço do que uma vinícola. A carga tributária entra na sala de reunião na hora de desenvolver um produto novo. Isso pode até criar um incentivo para lançarem versões mais fracas das bebidas, tipo um whisky light com menos álcool, só para pagar menos imposto. É uma possibilidade real, sim. A estratégia de portfólio de produtos passa a ser diretamente influenciada pela tabela do imposto seletivo. A inovação pode ser guiada não só pelo paladar, mas pelas brechas da nova matriz tributária. Então a gente tem esses dois mundos mudando de formas completamente diferentes. E tudo isso acontece durante essa transição que vai até 2032. O artigo do Carlos Rocha deve ser bem enfático sobre o caos que pode ser essa jornada. Ele usa um termo muito bom, apuração simultânea. E essa é a raiz de toda a complexidade. As empresas, durante anos, vão ter que viver em dois mundos tributários ao mesmo tempo. Como assim? Imagina pilotar um avião. Só que, por 6 anos, você precisa usar o manche e os pedais antigos do sistema que você conhece para manter o avião no ar. Ok. E, ao mesmo tempo, precisa aprender e operar um painel de controle digital totalmente novo, com outras regras, e não pode errar em nenhum dos dois, sobre o risco de uma autuação fiscal milionária. É isso. Que pesadelo! As empresas terão que calcular ICMS, IPI, PIS e COFINS, o sistema antigo, e, em paralelo, o IBS e a CBS, o sistema novo. As empresas sobreviverem? Sim, e é uma parte muito prática do texto. Rocha sugere um plano de ação imediato. Primeiro, um diagnóstico tributário completo para entender onde a empresa está e qual vai ser o impacto na carga total. Para saber se vai pagar mais ou menos imposto. Exato. Depois, simular cenários. E se a alíquota final do IBS for 25%? E se for 27,5%?
como isso afeta o preço e a margem. E ele fala de contratos. Por que revisar contratos com fornecedores e clientes é tão crucial? Pensa num contrato de longo prazo que você fechou em 2024. Ele foi escrito com base nas regras do ICMS e do IPI. As cláusulas de preço, de repasse de impostos, tudo está amarrado ao sistema antigo. Com a mudança, esse contrato pode virar uma armadilha, gerar prejuízo ou discussões sem fim. Todos os contratos precisam ser renegociados à luz das novas regras. É um trabalho jurídico e comercial imenso. Fica claro que não é só apertar um botão e mudar o jeito de pagar imposto. É uma reestruturação profunda. Exato. A mensagem final do artigo é que a reforma não é um evento, é um processo de anos, e a proatividade é a palavra-chave. A empresa que deixar para se adaptar em 2030 vai encontrar um concorrente que começou em 2026 e que já está com tudo otimizado. E vai estar anos-luz à frente. Anos-luz. Então, quando a gente olha o quadro todo, a análise do Carlos Rocha nos mostra duas histórias bem distintas. Para o pessoal dos refrigerantes e cervejas, a grande revolução é essa pulverização da cobrança, que sai da fábrica e se espalha até o último bar. Enquanto para o mundo dos destilados e vinhos, a grande mudança é o fim daquela briga entre os estados e uma nova lógica de tributação baseada na potência alcoólica do produto. E para os dois grupos, o imposto seletivo funciona como um novo árbitro no jogo, né? Com o poder de dar um cartão amarelo para o açúcar e um vermelho para o álcool em excesso. A jornada até 2032 promete simplificação no destino, mas a viagem vai ser tudo menos simples. Acho que essa é a síntese perfeita. E o autor conclui com uma frase bem forte que fica ecoando. Ele diz: a reforma tributária não é apenas uma mudança na legislação, é uma transformação no modo como as empresas fazem negócios. É uma ótima conclusão. E me faz pensar em algo que o artigo não aprofunda tanto, porque o foco dele é a estratégia corporativa. Mas e o impacto final, lá na ponta, no comportamento de quem consome? É uma ótima pergunta para o que acontece com os nossos hábitos. Se o imposto seletivo realmente tornar um refrigerante bem mais caro e um destilado um item de luxo, enquanto o preço de uma água mineral não muda tanto, será que a gente está testemunhando uma política tributária tentando, assim, redesenhar a saúde pública e os padrões de consumo de um país inteiro? É quase um experimento social. É um gigantesco experimento social disfarçado de código tributário, algo para a gente observar muito de perto nos próximos anos.